Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais. Sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês, e hoje eu trago um assunto muito importante. Eu quero fazer uma revelação a todo o Brasil e a todo o mundo sobre uma falsa interpretação que existe desde tempos remotos, referenciado no capítulo 5 de João, verso 25, versos 28 e 29. Há um segredo espiritual que só pode ser revelado a quem tem conhecimento de gramática, infelizmente, porque o segredo é ortográfico. Não estou tirando aqui o direito de quem busca conhecimento pelo Espírito, só que o segredo que está dentro deste capítulo é um segredo ortográfico, me entendam. Eu vou mostrar para vocês todos que é muito complicado se interpretar um texto bíblico quando ele está escrito numa língua que o intérprete não tem o legítimo conhecimento de sua ortografia. Refiro-me a essa falsa interpretação que leigos deram ao texto de João, capítulo 5, exatamente por não conhecerem a gramática do texto. Na verdade, eu não qualifico por falsário quem interpreta um texto da Bíblia erradamente por não ter conhecimento ortográfico. Na verdade, o tal está sendo estúpido, ignorante, por não conhecer e pensar que conhece. Veja a definição de ortografia. A ortografia é um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras. O uso de sinais gráficos que destacam vogais tônicas abertas ou fechadas, processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação esclarecedores de funções sintáticas da língua e motivados por tais funções. Mas ainda se encontra estúpidos ignorantes que dizem que não é preciso se ter estudo secular para se entender a Bíblia, pois o Espírito Santo é que dá entendimento. Isso é a maior prova de cegueira inserida por Satã na mente dos neófitos para controlar a mente insana das pessoas e povoar a terra com enganos e mentiras em nome da verdade. Vejam um exemplo muito triste que paira pelas redes sociais, uma coisa muito ridícula que um pastor fez simplesmente por falta de conhecimento ortográfico. O referido entendeu que em Oséias capítulo 3, verso 1, o Eterno mandaria o profeta Oséias tomar a mulher do seu amigo e adulterar com ela. Veja que coisa mais ridícula. Agora prestem atenção na frase do texto e vejam como foi que o Senhor falou ao seu profeta. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. O coitado do pastor iletrado cometeu 3 graves erros ao interpretar o texto sem conhecimento gramático. Mesmo que fosse o que ele pensou do texto, que o Eterno teria mandado fazer isso, não seria um mandado para ele. Esse é o primeiro erro. Se o Eterno houvesse mandado Oséias tomar a mulher do seu amigo, não seria esse falso intérprete. A mensagem seria para o profeta Oséias e mais ninguém. Segundo erro, se fosse para ele, para esse falso intérprete, não seria a esposa do seu amigo, mas uma mulher das prostitutas do seu amigo, já que a palavrinha uma implica que seu amigo não tinha uma só mulher, mas
ele tinha muitas amantes. O texto é muito claro. Uma mulher amada do seu amigo. Prestem bem atenção como está escrito. Uma mulher amada do seu amigo. E não a esposa do seu amigo, como o referido pastor estava tentando realizar a sua maldade. Terceiro erro, a palavra do texto não é adultera, mas adúltera. O que está escrito, como está escrito, é adúltera. Observe que tem um acento agudo no U, mas o pastor não viu. Do latim, adulter era erum, que significa alterado, falsificado e estragado. Isto quer dizer que o Eterno mandou Oséias tomar uma mulher de falso moral, que não era a esposa do amigo. Então, o coitado, por não conhecer a acentuação ortográfica, não viu o acento agudo no U. Estão entendendo? Por não conhecer a acentuação ortográfica, o coitado não viu o acento agudo na letra U e entendeu que a palavra fosse adultera, do verbo adulterar. Que coisa ridícula. Meus amigos, como esse pobre coitado, existem muitos leigos interpretando a Bíblia do modo caótico, liberal e causando às pessoas enormes prejuízos espirituais. Vamos agora ver algumas palavrinhas que confundem os leigos na hora de ler a Bíblia. Por exemplo, eu coloquei aqui 2 pronomes para vocês terem um entendimento do que eu estou querendo falar sobre o capítulo 5 de João. Este é um pronome demonstrativo designativo de pessoa ou coisa que está presente. Por exemplo, se você está lendo na Bíblia e depara-se com este pronome, você vai saber resolver a situação dessa classe gramatical. Enquanto que a palavrinha esse, escrita com 2 S, é também um pronome demonstrativo de pessoa ou coisa que está presente, mas não muito perto. Aí eu pergunto, como o leigo que nada entende de gramática ortográfica pode discernir num texto 2 situações diferentes causadas apenas por 2 pronomes? Por exemplo, eu estou com um lápis em minha mão e digo, este lápis é meu lápis. Depois eu olho para o lápis que está na mão do meu amigo um pouco distanciado de mim e digo, esse é o lápis do meu amigo. Agora eu pergunto, meu amigo, se você não entende de gramática, pelo menos o suficiente para entender a sua língua, tem como interpretar um texto sem cometer erros quando você se depara com pronomes, com verbos, com advérbios, que é necessário você entender o que estas expressões estão dizendo para você? Digamos que você é um leigo que não conhece nada de gramática. Aí você vai ler e interpretar Romanos 1,16. Veja o exemplo. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Observe que o verbo crer, em Romanos capítulo 1, verso 16, está no presente indicativo. O verbo crer tem um circunflexo em cima do é. É para indicar que ele é um verbo do presente indicativo. Me diga como você entenderia essa mensagem se aqui no lugar desse verbo crer com circunflexo estivesse o verbo crer com R. O verbo crer com circunflexo indica a terceira pessoa do singular, que quer dizer aquele que acredita.
Então se lê: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. É assim que esse verbo se expressa para o leitor. O verbo crer, escrito com R, indica também a terceira pessoa do singular, mas do modo hipotético subjuntivo, que quer dizer se ele acreditar, ou seja, se ele puder acreditar. Isto quer dizer literalmente que eu não posso dizer que o Evangelho é a salvação para quem quiser acreditar, usando o verbo crer com o R, porque o verbo crer com o circunflexo não é opcional. Quem acredita é o que já está pronto para acreditar. Então, isso é um mistério gramático. É preciso que a pessoa que lê a Bíblia tenha entendimento do seu próprio idioma. E o verbo crer com o R não poderia estar no texto de Romanos 1,16, porque é um verbo hipotético do modo subjuntivo que implica em escolher acreditar ou não. E não é isso que a oração do versículo diz para nós. Porém, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, e não daquele que quer acreditar, ou que pode acreditar, ou que deve acreditar. Estão me entendendo? É complicado se ler a Bíblia sem conhecimento de gramática. Eu estou tentando ajudar vocês que sempre aprenderam na religião que a Bíblia se interpreta com o poder apenas espiritual. E não é. Jamais o Espírito Santo vai dar esclarecimento gramático para entender textos como esse a uma pessoa analfabeta. O Espírito Santo ajuda as pessoas que podem ser ajudadas. O Espírito Santo não vai fazer uma pessoa caminhar sem ter as duas pernas. O Espírito Santo não vai fazer você ler se você é um cego. O Espírito Santo não vai fazer você entender um texto gramático quando você nunca estudou para isso. Quando você já é preparado com o estudo secular, com a teologia, aí se você se dedicar ao Espírito Santo, ele vai te fazer muito sábio, porque em você existem as ferramentas para que ele possa fazer uso delas com você. Certa vez uma pessoa me perguntou: Ivan, quantas vezes eu devo ler a Bíblia durante um ano? Eu respondi: se for possível, meu amigo, não leia nenhuma vez. Porém, se quiser ler, não tome nenhuma atitude de ensinar algo que não entende. Meus amigos, eu sou um pregador pragmático. Isto quer dizer que não faço volta nos meus assuntos. Eu estou explicando algo sobre a ciência da língua porque quero provar para todos que existe uma falsa interpretação em João capítulo 5, 25, 28 e 29, que perdura até hoje. A mentira que diz que a humanidade vai ressuscitar no juízo final. Isso com base em textos como esse de João capítulo 5. Isso tudo aconteceu só por falta do conhecimento de gramática e não puderam mais voltar atrás. Por isso erraram e a mentira perdura. Os segredos estão nos verbos. Observem o que o Messias disse. Ele revela com clareza que aconteceria um fenômeno metafísico dentro daqueles dias que ele se fazia presente na terra. Observamos as designações dos verbos em cores vermelhas. Disse o mestre: eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou. Observe o verbo chegou, está no presente indicativo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Para quem diz que esse texto se aplica à ressurreição do juízo final, irá se decepcionar agora com a explicação dos verbos, todos manifestados
no indicativo presente e não no futuro longínquo. O Mestre prepara um povo para uma ressurreição que se daria naqueles dias, quando diz: a hora chegou. Se ele falasse da ressurreição do juízo, teria preparado o povo para o futuro, dizendo: a hora chegará. Mas o verbo chegou está na terceira pessoa do singular do presente indicativo. Ele chegou. Ele é a ressurreição. Imagine vocês se nós estivéssemos neste momento diante do Mestre e ele falando para todos nós, dizendo: ouçam a minha voz e vivereis. O que vocês diriam? Não haveria uma ressurreição espiritual agora? Porque ele diria: ouçam a minha voz e vivereis. Foi o que ele disse: quem ouvir a minha voz agora viverá. Os mortos ouvirão a minha voz, e os que me ouvirem viverão. Estes fenômenos aconteceram quando o remanescente de Israel começou a ouvir a voz do Mestre. A ressurreição espiritual aconteceu consoantemente com todos que haviam sido predestinados ao reino do Messias. Prestem atenção, meus amigos, que os verbos ouvir, viver e estar estão no futuro do indicativo presente. Não há nada aqui que indique ressurreição do juízo final. Não estou dizendo que não haja juízo final, mas estou dizendo que não encontramos base nesse texto de João 5 para a ressurreição do juízo final. Veja o verso 28. Não vos admireis disso, disse o Mestre, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Ouvir a voz e sair implica em renúncia do estado mortal de pecados e aceitação da vivência de uma nova experiência com o Messias. O verbo neste versículo está na terceira pessoa do plural do indicativo presente. Os sepulcros eram espirituais. Ali diante do Messias e dos emissários acontecia a ressurreição dos escolhidos que esperavam no Messias. Como hoje, de igual modo, acontece a ressurreição de cada um daqueles que escutam a voz do Messias através do seu emissário. Muitas ressurreições estão acontecendo agora, nos últimos dias, quando o Messias começou a falar através do verdadeiro emissário. Os escolhidos como Paulo, que viviam a lei, estavam mortos em delitos e pecados, mesmo sendo fiéis à lei. A expressão que diz: os que fizeram o bem saíram para a ressurreição da vida, implica em que os que buscaram viver os mandamentos do Senhor receberam a ordem divina para reinar com o Messias, tendo ressurreição imediata. A ressurreição espiritual implica em o perdão e a regeneração dos pecados, tornando-se um membro do reino do Messias. Como está escrito: feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição acontece quando você escuta a voz do Messias, porque todos, mesmo sendo remanescente, enquanto não se encontrar com o verdadeiro Messias, estão mortos nos seus pecados. Mas a hora vem e chegou, em que todos os que ouvirem a voz do Filho do Eterno, o Yahushua, ressuscitará para o reino milenar. E os que não fizeram bem
são os que se mantiveram rebeldes contra a presença do Messias, não aceitando ouvir a sua voz. Esses também saíram para a ressurreição da condenação. Como já disse, a expressão sair significa tomar posse do conhecimento de sua condenação, consciente de que morrerá e não ressuscitará antes do juízo final. Estes são os que ouviram a voz e também saíram para a ressurreição da condenação, que será no juízo. Podemos ver claramente em Apocalipse capítulo 25, 6, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. O verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, meu amigo, feliz você se você tiver parte na primeira ressurreição, que é a regeneração dos seus pecados ao encontrar com o Messias através de seus emissários, seus anjos, mensageiros do reino milenar. Agora todos saberão quem teve parte na primeira ressurreição. Os que ouviram a voz do Messias quando ele caminhava pelas terras de Israel. Por exemplo, Paulo dá esse exemplo de primeira ressurreição. Em Efésios capítulo 2, verso 1 e 5, 6, ele diz: e o Messias vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 5, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Yeshua, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Yeshua. Assim disse o emissário Shaul, o que todos chamam de Paulo. É dessa ressurreição que João 5,25 fala. A segunda ressurreição é literal para o juízo final, para todos os rebeldes, judeus e gentios predestinados que rejeitaram a vida no Messias. A humanidade nunca ressuscita. Para quê? Veja o que diz o profeta Isaías, capítulo 14 e verso 26. Apenas uma noção eu vou deixar para vocês. Quem quiser saber mais sobre quem ressuscita ou não, procure no meu canal Ivan Lopes Pregador. Lá tem vídeos que explica que os ímpios não ressuscitarão. Tudo é mentira da cristandade. Veja o que disse Isaías 14, 26. Apenas uma pequena noção para vocês. Os falecidos não tornarão a viver. Os mortos não ressuscitarão. É categórico. Por isso, os visitaste e destruíste, e fizeste perecer toda a sua memória. Agora veja a expressão de Jó, falando sobre os homens. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará de seu sono. Jó 14, 12. Apenas uma noção para que vocês possam pesquisar e entender toda a verdade. Meus amigos, por hoje é só. Até o próximo vídeo. E quem quiser falar comigo sobre este assunto, é só me adicionar no meu Face, Ivan Lopes. E eu estou aqui para ajudar.